tema dessa palavra é Eu Amo Você. Posso ouvir um amém? Amém. Glória a Deus. Então fala para o seu irmão assim: Deus te ama. Agora fala assim: eu te amo também, em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Essa palavra está baseada no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 14 em diante. Olha o que diz o texto, João 3, 14 em diante. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condená-lo com o mundo, mas para que esses fossem salvos por meio dele. Amém? O enfoque principal aqui vai girar em torno de João 3,16, né? Eu li o resto para dar um contexto à mensagem. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é um versículo conhecido de todos, né? Eu creio que quando nós nos achegamos a Cristo ou nos convertemos, um dos primeiros versículos que nós decoramos, de fato, eu acredito que seja esse, né? João 3,16. E realmente ele é um versículo chave para as nossas vidas. Ele é um versículo fácil, porque ele fala de uma forma muito simplificada do plano de Deus para com a humanidade. Ele fala do plano da redenção, da salvação para a humanidade. Apenas nesse versículo, né, tão breve, nós conseguimos extrair grandes verdades. Primeiro, o grande amor de Deus para com o mundo. Segundo, o sacrifício. E terceiro, condenação. Tudo dentro de um versículo só. No começo, porque Deus amou o mundo, nós ouvimos Deus falar de amor, para que todo aquele que nele crê, é a forma do sacrifício, é o que ele dispôs para a humanidade alcançar esse grande amor, o sacrifício redentor de Cristo na cruz do Calvário. E para que o mundo não pereça, mas seja salvo, é a condenação, é o juízo que terão aqueles que não tomarem posse desse amor ou escolherem o outro lado. Então esse versículo ele é grandioso e fala grandes verdades, né? Porém é um versículo pouco pregado, porque ele é tão batido, né, que quando você vê um pregador lendo ele, você pensa assim: o que vai vir disso daí, né? É um versículo muito simples, mas eu creio que Deus vai dar graça e vai falar grandemente aos corações dos irmãos. E primeiro, com a título de introdução, eu quero identificar com você qual é o amor que eu vou estar me referindo nessa manhã, né? Existem países, né, dentro do seu vocabulário, da sua gramática, que não existe a palavra saudades, né? Como por exemplo no português, né? Por exemplo, quando eu falo assim: olha, eu estou com falta do presbítero Ever, né? Eu posso falar: eu estou com saudade dele. Ou eu estou sentindo falta da minha cidade. Eu posso falar: eu sinto saudades da minha cidade. O que eu quero dizer para você é que saudades engloba tudo isso. Em vez de eu ficar me direcionando ao sujeito, eu sinto falta do Weber, eu sinto falta de Sumaré, eu sinto falta da minha esposa, eu posso falar: eu tenho saudades. E está tudo bem, está tudo certo, porque a nossa língua, ela comporta essa palavra. Mas alguns países não têm isso no seu vocabulário, né? O vocabulário grego antigo é um exemplo disso. Então, quando você ia expressar, por exemplo, o amor, que é a tônica da nossa mensagem, eles não falavam o amor de uma forma genérica. Eu amo o meu irmão Mário em Cristo Jesus, eu amo a minha esposa, é o mesmo tipo de amor, mas na verdade no grego são amores diferentes. Quando eu digo que eu amo o meu irmão aqui, o Mário, eu falo do amor filéus, eu falo do amor que eles simbolizam a amizade. Então no grego, em vez de eu falar apenas amor, eu vou me dirigir ao meu irmão Mário como filéus, né? Eu sinto filéus por você, eu te amo, mas é um amor de amizade. E quando eu vou me dirigir à minha esposa, eu amo a minha esposa Adriane, que ela esteja vendo isso daqui. Ganhar uns pontinhos em casa, né, irmãos? Né? Então você tem que cultivar. Começa assim, aprenda, né? Você cultiva para a noite colher. Enfim, quando eu falo assim: olha, eu amo a minha esposa Adriane, na verdade eu estou falando o amor eros. Eu estou me dirigindo assim: eu eros, né? Eu tenho eros pela Adriane. E o que é esse amor eros? Eros é um amor platônico, né? Como diz Platão, é um amor arrebatador, é aquele amor que nos enlouquece. É aquele amor que envolve sensualidade, é aquele amor que envolve sexo, é um amor que se dirige entre marido e mulher, entre amantes, entre pessoas de sexos diferentes.
Então, no grego, quando eu queria me dirigir a uma pessoa específica que queria me expressar dessa forma de amor, eu falo assim, olha, eu coloco esse verbo, eros, né? Olha, estou falando de um amor carnal, um amor arrebatador, um amor que traz essa paixão envolvida nisso. Por outro lado, quando eu falo de filias, eu falo de amizade. É um amor que ele engloba a amizade, um amigo entre dois irmãos, entre colegas de trabalho, enfim. Quando eu vou me dirigir à família, é o storge. Por exemplo, eu vou falar, eu amo meu filho Arthur. Também esse amor é uma forma genérica, como nós usamos no português. Então, em vez de eu falar a palavra amor, que serve para tudo, eu vou falar storge. No grego é assim. Quando eu falo storge, eu estou me dirigindo a esse amor familiar. Esse amor familiar, ele está ligado à relação entre pai e filho, mãe e filho, entre parentes. Não fica só restrito a isso, mas está falando um amor que está relacionado dentro do contexto social da família. O amor que eu quero me dirigir nessa manhã com vocês é o amor ágape. É o amor incondicional, é o amor sacrificial, é o amor que Deus tem por mim e o amor que Deus tem por você. Eu e você somos alvo desse amor tão grande, e é nesse amor que eu quero conversar, que eu quero explanar para você nessa manhã. Quando na Bíblia nós encontramos esse amor ágape, nós então temos ciência que Deus está expressando o amor dele para com a humanidade de uma forma imensa. É um amor imensurável, é um tipo de amor que a gente não consegue mensurar, não conseguimos escrever, porque é um amor que envolve muito mais do que sexo, muito mais do que amizade, muito mais do que um amor entre pai e filho, mas é um amor que envolve sacrifício, é um amor sacrificial, é um amor incondicional, é um amor limpo, um amor santo, um amor ideal que Deus sente por mim e sente por você. Você crê nisso? Então aplauda ao Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus. E quando nós falamos de mundo, porque Deus amou o mundo, na verdade, quando fala mundo, existem 3 referências para essa palavra também que eu preciso deixar muito bem claro para nós atingirmos o alvo dessa mensagem. Primeiro, quando Deus fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira, mas que mundo é esse que Deus estava se referindo? Primeiro, existe o mundo físico. Deus fez o mundo e tudo que nele existe. Essa referência nós encontramos em Atos capítulo 17 e 24. Deus fez o mundo e tudo que nele existe. Essa referência nós encontramos em Gênesis 1, versículo 1 em diante. No princípio criou Deus os céus e a terra. Nós estamos falando da criação de Deus. Então existe esse mundo que é criado por Deus. Mas existe o segundo, que é o mundo humano, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que é o versículo que nós acabamos de ler, João 3,16. Ele se refere ao amor a pessoas, à humanidade. É o mundo que Deus colocou, nós também somos criação de Deus, mas se refere a pessoas. E existe o terceiro tipo de mundo, que é o mundo como sistema. Olha assim, uma referência muito boa em 1 João 2,15 diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. O que significa esse sistema? Em 1 João 5,19 vai falar assim: o mundo jaz do maligno. Em 1 João capítulo 2, versículo 16 vai dizer assim: esse sistema se opõe a tudo que é piedoso. Em João 12,31 vai dizer assim: Jesus chamou o diabo de príncipe desse mundo. Então, dentro dessas 3 qualificações de mundo, existe o mundo, mais uma vez, como criação divina, como existe, está relatado em Gênesis 1 e Atos 17, 24. Existe o mundo, pessoas, somos criação de Deus também, mas está relacionado à humanidade. E existe o mundo sistema, como diz a palavra aqui nas referências que eu acabei de citar, o mundo onde foi entregue ao maligno, ao sistema desse mundo. Quando nós nos referimos a sistema, nós estamos dizendo as impiedades, as injustiças, as coisas que acontecem, tudo isso que nós observamos ao ligar um jornal, por exemplo, e ver as desgraças acontecendo. Esse mundo é chamado mundo sistema. E o que eu quero continuar aqui dizendo é que você faz parte do mundo, da criação divina, mas o amor de Deus ele está se referindo a você, o mundo pessoas, mundo humanidade. O título dessa mensagem é Eu te amo ou eu amo você, porque no meu coração eu estava pedindo uma mensagem. Como que Deus trabalha na nossa vida? Às vezes, como por exemplo domingo passado, a mensagem do domingo passado eu já tinha ela há muito tempo. É claro que quando foi chegando perto do acontecimento do culto, eu fui começando a trabalhar, esboçar e lapidar ela. Mas
essa mensagem Deus me deu aos 45 minutos do segundo tempo, e eu estava desesperado. Falei, Deus, me dá uma mensagem. E eu tenho um livro, todas as minhas mensagens são anotadas, né? Antes de eu ter o recurso digital aqui, o tablet, por exemplo, eu tenho as minhas mensagens todas anotadas e guardadas, né, numa pasta. E depois que eu comecei a usar o tablet, eu tenho elas arquivadas em arquivo digital, em PDF. E comecei a folhear e comecei a ver. Sabe quando você pega uma mensagem na mão, presbítero, e nada te dá paz? E eu falo, não, mas essa mensagem é adequada para um domingo. Mas aquilo não dá paz no coração. E eu comecei a ficar desesperado porque o tempo estava chegando. E o culto ia acontecer. Eu falei, Senhor, o que o Senhor quer? Foi aí então que eu parei de procurar, dobrei os joelhos no chão e falei, Senhor, eu me rendo à tua vontade. Revela a tua palavra aos nossos corações. E o Senhor me deu essa mensagem. Coincidentemente, eu tinha ministrado ela num culto doméstico na quarta-feira. Mas, como eu disse no começo, por se tratar de um versículo tão simples, mas não menos poderoso, um versículo tão batido, eu falei, Senhor, é tão simples para pregar no domingo. E o Senhor ministrou meu coração, mas é esse que eu quero ministrar. Eu comecei a orar a Deus e pedi o sentido dessa mensagem. O Senhor continuou ministrando no meu coração, que há pessoas que precisam entender que são alvos do amor de Deus. Embora você saiba disso, você ouça isso diariamente, embora você venha, cultue, mas eu não sei por qual motivo que você está vivendo nesse momento, que você acha que Deus se esqueceu de você. Você acha que o amor de Deus não é capaz de te alcançar, talvez porque você escorregou, você pisou na bola com Deus, talvez você pecou e você está se sentindo sujo, impuro, se sente indigno de vir cultuar, se sente indigno de se dirigir a palavra a Deus. Ou talvez pelo momento de provação que você está passando nesse momento, você acha que Deus se esqueceu de você. Você acha que você não é alvo desse amor. Embora você ouça isso repetidamente, embora você venha na igreja e sempre batemos nessa tecla, porque João 3,16 ele é o evangelho em miniatura, porque ele traduz bem a intenção de todo o evangelho. O evangelho é boas novas da salvação. E João 3,16 ele apresenta essas boas novas de uma forma muito resumida, objetiva e direta. Então o que o Senhor quer trazer ao seu coração, primeiro, que você é amado por Ele, que você é alvo desse amor ágape, desse amor arrebatador, incondicional de Deus para com o homem, o amor limpo, o amor imaculado, o amor puro, o amor que somente Deus pode sentir por nós. Eu sou incapaz de sentir esse amor por você. Eu sou incapaz, por mais que você seja meu amigo, por mais que você seja meu irmão em Cristo, eu sou incapaz de esboçar esse amor. Eu sou incapaz de me sacrificar para te salvar. Eu sou incapaz de trazer redenção para a sua vida. Eu sou limitado, eu sou incapaz de fazer essas coisas. Mas Deus, Ele não é. Ele é uma pessoa totalmente habilitada, porque Ele já provou, dando o seu Filho para morrer naquela cruz por mim e por você. Sendo Ele Deus, sem necessidade de provar nada para ninguém, sem necessidade de falar, olha, eu sou Deus e faço as coisas do jeito que eu quero. O poder, irmãos, está na mão dele, tudo ele pode fazer. Mas ele decidiu provar, ele decidiu descer, morrer e falar assim, olha, eu amo vocês, estou provando não só com palavras, mas estou provando com gestos. Quando Jesus ressuscitou, ele apareceu aos discípulos, Tomé, ele duvidou de Jesus, né? Falou assim, é o Senhor mesmo? E Jesus então mostrou, né, as mãos. Olha, Tomé, aqui está, apalpe, pegue. Aquilo trazia um grande significado. Ele falava para Tomé assim, olha, Tomé, sou eu sim, o mestre. Sou eu que morri por você e aqui está a prova. Se você não está acreditando, pegue, apalpe minha mão. Mas essa é a prova do sacrifício. Ele foi fiador. Ele assumiu a nossa culpa e a nossa dívida. Ele foi fiador em nosso lugar. A maldição da cruz, ele atraiu para ele sem necessidade nenhuma. Sem necessidade nenhuma. E essa maldição ele carregou até os últimos instantes, agonizando, sofrendo, chorando.
mas o amor que ele tinha dentro dele era muito maior do que a dor que ele sentia. O amor que ele olhava e visualizava você naquela cruz era muito maior do que a dor que ele sentia. E quando ele sentia aquelas dores intensas, ele lembrava do meu rosto, ele lembrava do seu rosto, ele lembrava do seu nome, lembrava do nome do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, daquela pessoa que está sofrendo. Ele lembrou da humanidade, e esse sacrifício foi voluntário. Foi voluntário. E foi por isso que ele falou: olha, fala para eles que eu os amo. Cada um de vocês aqui é alvo do imenso amor de Deus. Cada um de vocês aqui são lembrados por Ele. Ele conhece você pelo nome, Ele te viu, Ele te fez ainda uniforme no ventre da sua mãe. Talvez até hoje você não entendeu o propósito da sua vida. Até hoje você passou por situações que você olha para trás e fala: para que eu vim nesse mundo? Os sofrimentos que você passou, as dores que você sofreu, não anulam o amor que Ele sente por você. Pelo contrário, Ele preparou um momento único para trazer você à salvação. Ele preparou um momento único para te chamar e te dar a condição de assentar junto com os santos. Vocês que estão sentados aqui, sintam-se privilegiados, porque vocês são santos, separados e escolhidos para Deus. Cada um de vocês aqui estão separados aos cuidados dEle, estão a caminho da salvação divina. As dificuldades, as dores que nós sentimos não simbolizam a ausência de Deus na nossa vida, não simboliza a ausência do Senhor. Em primeiro lugar, eu quero trazer um termo aqui, que Ele foi o maior doador. Não é um privilégio maior do que ser amado por Ele. Não é um privilégio maior. Eu costumo chamar isso de graça. Esse amor que é incondicional. Né? Graça, vocês também já sabem, mas só para relembrar, é você ter algo que você não merece. É você ter um favor, alcançar algo sem você merecer. Eu quero ler aqui Efésios capítulo 2, versículo 4 em diante. Olha o que diz aqui a palavra: todavia Deus é rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em nossas transgressões. Pela graça vocês são salvos. Aqui ele manifesta o primeiro ato dessa graça ou desse amor. Ele fala que Ele manifestou isso ainda quando nós estávamos mortos. Mas que morte é essa? Essa morte é simbolizada pelo pecado original. A morte é a essência que nós carregamos no nosso DNA, que é o pecado. E o pecado, ele é a única coisa que pode nos distanciar de Deus, causar essa lacuna, esse abismo entre nós e Deus. E Deus precisava resolver esse problema com a humanidade, porque a criação dele, as pessoas que Ele fez com tanto amor, havia caído num pecado tão grande, que as suas gerações futuras, os seus descendentes, herdariam essa herança. E a humanidade vivia um grande colapso. Esse colapso chama pecado, o distanciamento de Deus, o distanciamento da criação com o Criador. Então abriu-se essa lacuna, abriu-se esse gap, e o Senhor então Ele começou a resolver esse problema. Quando nós estávamos mortos, totalmente separados, andando sem rumo, o que Ele fez? Ele disponibilizou a salvação. Pela graça vocês são salvos, não porque eu e você merecemos, mas porque Ele amou. E Ele fez esse ato de fechar essa lacuna e unir de novo criação e Criador. E agora nós temos essa disponibilidade desse acesso fácil a esse amor tão grande. Continuando o versículo 6 de Efésios 2, ainda ele vai continuar assim: Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ele nos ressuscitou. O que quer dizer ressuscitar? Ressuscitar traz aqui uma alusão ao batismo. O batismo é um sinal de arrependimento. É por isso que nós não temos o hábito de batizar crianças, bebês, porque como é um sinal de arrependimento, se eu perguntar para um bebê: olha, você se
arrepende dos seus pecados, ele não vai conseguir esboçar, porque ele não fala, ele não tem entendimento ainda. Mas se eu perguntar para você, você quer se arrepender, você quer aceitar Jesus Cristo como seu único suficiente Salvador, você vai dizer sim ou não, porque você tem entendimento. E quando ele fala que trouxe nós a vida através da ressurreição, nós ressuscitamos com Cristo, ele nos tirou daquela forma de pecado, nos tirou daquele pecado original e fala assim: olha, a solução para você é você renascer, é você entrar nas águas do batismo e levantar uma pessoa nova. Você ressuscitar com Jesus é literalmente você ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Quando você desce as águas do batismo, você está morrendo, mas quando você levanta, você está ressuscitando com Ele. Esse é o grande simbolismo que o batismo traz. O versículo 7 ainda vai dizer assim: para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio de fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie nele. Você é alvo do amor de Cristo. Tudo isso é por graça, é um favor imerecido. Eu e você não merecemos, mas Ele resolveu solucionar esse problema do pecado e nos atrair novamente, deixarmos conectados. No entanto, que quando Jesus morreu, o véu do templo se rasgou. O que é esse véu, presbítero? Dentro do templo, no lugar santo dos santos, havia esse véu que somente o sacerdote poderia entrar. Eu quero te lembrar, para você que não sabe, ou talvez relembrar aqueles que já estudaram, já viram, já leram, enfim, que quando você tinha que oferecer um sacrifício, você tinha que pegar uma pombinha, um carneiro, ou uma coisa assim. Isso varia com as condições financeiras que a família tinha. Levaram o sacerdote ele ia fazer aquele sacrifício por você, ia sacrificar aquele animal, o sangue daquele animal era derramado. Você, quando viu o sangue daquele animal, você tinha certeza que ele estava morrendo, ele estava sendo degolado no seu lugar, porque os seus pecados faziam você ser merecedor de estar no lugar daquele animal. Então aquele animal carregava esse simbolismo, e o sacerdote então ele entrava anualmente no Santos dos Santos ali para oferecer sacrifício pela nação de Israel. Só que no Santos dos Santos não era qualquer um que podia entrar. Há comentaristas bíblicos, historiadores, que dizem que o medo era tanto de entrar no Santos dos Santos que o sumo sacerdote ele ficava às vezes alguns dias sem dormir com medo de pecar em sonhos, porque se ele entrasse em pecado na presença dos santos dos santos ali diante de Deus, ele era fulminado. Ele entrava com guinzos, com sinos amarrados na sua cintura e com corda. Se os sinos parassem de tocar, porque ele havia morrido, ele estava em pecado e o sacrifício deu errado. No entanto, se os sinos continuassem tocando, é porque ele estava vivo e Deus tinha aceitado o sacrifício. Olha como que era dificultoso, como que era penoso, tanto para a humanidade levar o sacrifício, quanto para o sumo sacerdote entrar no Santos dos Santos. Quanto sacrifício ele tinha que fazer, o medo que ele tinha. Esse medo não é em caráter só de ter medo de uma pessoa física, mas ter medo no sentido de respeito, de estar entrando na presença de um ser todo divino, poderoso. E aquele véu ali, ele separava então esse lugar, apenas as pessoas selecionadas poderiam entrar. E com a morte de Cristo, aí entra a tal da graça. O que ele fez? O véu se rasgou de cima para baixo, ou seja, fez assim, simbolizando que dos céus Deus estava rasgando no ato da consumação da morte de Cristo. E à medida que aquele véu ia se rasgando, uma nova história começou a ser reescrevida. À medida que aquele véu ia se rasgando e ia caindo do tempo, uma nova história começava a surgir, a história do Evangelho, a era da igreja, uma era onde nós não precisávamos mais anualmente procurar o sacerdote, levar uma pombinha, um cordeiro, para ele sacrificar, mas nós mesmos poderíamos ter esse acesso a Cristo. Então Deus começou a reescrever essa nova história, e nessa história eu e você fazemos parte dela. Eu e você estamos nos planos de Cristo, porque Ele planeja em ter você falando com Ele, onde você dobra os seus joelhos e fala assim: Pai,
eu estou aqui mais uma vez para te buscar. Então você não precisa mais da figura do véu, você não precisa mais da figura do sacerdote, mas você agora está conectado direto com o Pai. Você está conectado direto com a fonte, que é Cristo, Deus que está lá no alto, mas Ele está te ouvindo. Eu não sei se você já teve essa experiência, quando você fala assim: Senhor, senta aqui nesse sofá comigo, porque eu preciso desabafar. Você sente o sofá fazer assim, ó, como se tivesse alguém realmente sentado, ouvindo o que você está falando. É a presença do Espírito Santo, é a presença de Jesus, ouvindo o seu desabafo. Essa é a nova história que Cristo escreveu, com você agora fazendo parte dela, você agora podendo falar direto com Ele. Você agora não precisa pagar pedágios, você agora não precisa procurar sacerdote nenhum, você não precisa pedir favor para ninguém. Através das suas próprias palavras você tem acesso, e tudo isso Ele fez porque Ele nos amou com amor ágape, esse amor incondicional, esse amor puro, santo, imaculado, e Ele precisava esboçar isso de alguma forma. Ele precisava mostrar para a humanidade que, ainda que nós tivéssemos caído lá em Adão, ainda que a gente pecou e entrou nessa lacuna de separação com o divino, Ele ainda continuava nos amando. Ele precisava provar isso para nós: olha, eu continuo amando vocês, vocês fazem parte da minha história, vocês fazem parte do planejamento que eu tenho pelos séculos, pela eternidade. Tudo que Ele fez, a nova Jerusalém, os novos céus, as novas terras, são preparados para nós, são preparados para mim e para você. Ele precisava anunciar isso de alguma forma, Ele precisava falar isso para você, e assim Ele o fez. E agora você está ciente dessa notícia, você faz parte disso. Você está vivendo essa história, esse momento. Você agora é alvo desse amor. Esse amor te encontrou, esse amor te atingiu. Sabe o que eu acho interessante, né? Vocês lembram daquele anjinho na mitologia grega que atira uma flecha nas pessoas e faz elas terem atração física uma para a outra? Esse amor é chamado Eros. Esse anjo, aliás, é chamado Eros. É o nome dele na mitologia grega. Deus, Ele não precisou fazer isso, Ele não precisou de usar desse artifício para nos atrair. Simplesmente Ele precisou dar o seu Filho nesse sacrifício tão grande, para que eu e você fosse atraído. No começo do versículo que eu li em João capítulo 3, versículo 14, ele fala assim: ó, da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja elevado. Só para te contextualizar do que estava acontecendo aqui, um grande doutor da lei, um fariseu chamado Nicodemos, ele queria ter uma audiência com Jesus, mas pelo fato de ele ser uma pessoa muito conhecida e famosa e ser um doutor da lei, ele não podia ser visto com Jesus a qualquer hora do dia. Então ali ele, provavelmente à noite, ele se encontrou com Jesus para aprender um pouco e questionar e tirar suas dúvidas. Mesmo ele sendo rabi, sendo mestre, ele tinha dúvidas que ninguém poderia tirar. Dentro dele mesmo ele começou a reconhecer que somente ele poderia ser o Messias por causa dos milagres que ele realizava. Tanto é que no começo do capítulo aqui, se você quiser ler na sua casa, ele vai falar assim: olha, eu sei que você é o Messias, porque os milagres, os feitos que você realiza, não pode ser de outro, se não for concedido pelo Pai. Então ali Nicodemos, ele se despiu de tudo que ele achava que sabia, da sua lei, da sua letra, de tudo que ele aprendeu na vida. Ele falou assim: olha, eu estou totalmente perdido aqui, Jesus, e é por isso que eu tenho a necessidade de encontrar com o Senhor nessa noite, porque eu tenho questionamentos, eu tenho dúvidas, eu preciso sair daqui com respostas, eu preciso sair daqui com respostas, e eu sei que o Senhor é o Messias, porque os milagres que tu fazes, se não fosse do Pai, não poderia. E Jesus falou assim: de fato, sou eu. E Jesus começa a ter uma conversa com Nicodemos. E diante desse diálogo, Jesus fala assim: olha, Nicodemos, você precisa nascer de novo. Nicodemos ali, ele estava representando a lei, os doutores. Dentro da sua lei, dentro da Torá, aquilo era inadmissível, aquilo não tinha
Ele não conseguia compreender. Ele perguntou: mas mestre, como pode eu, sendo um homem velho, nascer de novo? Como eu, velho, avançado de idade, posso retornar ao ventre da minha mãe? E Jesus, com toda a sabedoria, fala assim: olha, eu te digo que é nascer da água e do Espírito. É um novo nascimento. É o que está escrito em Efésios 2, que nós acabamos de ler. Nós ressuscitarmos com Cristo novamente. É a água e o Espírito. Quando nós ressuscitamos com Ele, nós somos vivificados. Nós estamos sendo preparados para um grande exército, para um povo santo que vai ser arrebatado dessa terra. E ele quis então expressar para Nicodemos o sentido daquilo que ele estava querendo dizer. Olha, Nicodemos, na verdade eu te digo, não é voltar para o ventre da tua mãe, mas o homem ele tem que nascer da água e do Espírito. E aquela conversa continuou até chegar no ponto que nós lemos. Ele continuou explicando as coisas para Nicodemos, da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Aqui ele estava fazendo um prenúncio da sua morte. Aqui ele estava falando: olha, no deserto, quando Moisés saiu com o povo para peregrinar, chegou um tempo que eles estavam em acampamento ali, e tinha várias serpentes, e começaram a picar o povo, e o povo começou a morrer de picada de serpente. E o povo começou a procurar Moisés e falou assim: Moisés, você me tirou a gente do Egito para morrer aqui no deserto, é isso mesmo, Moisés? Realmente isso é o plano que Deus tinha com nós, Moisés? Irmãos, olha, aquele povo não era fácil. O povo viu Deus dar comida dos céus, dar codorna dos céus, uma nuvem, uma coluna de fumaça, parava o sol, eles não sentiam o sol do deserto. Uma coluna de fogo à noite, eles não sentiam o frio do deserto, porque deserto é assim, de dia é 50 graus e à noite também é um frio intenso. O povo tinha fome e Deus mandava comida dos céus, irmãos. O povo tinha sede, Deus tirava a água da rocha, e mesmo assim o povo ainda era miserável. Olha, eu não sirvo para ser Deus, porque eu matava todo mundo, mas enfim. Não é verdade? Eu matava. Ainda bem que eu não sou Deus, nem vocês, porque provavelmente vocês iam fazer a mesma coisa. É muita petulância, gente. É muito mimimi. Gente, a gente aqui, quando Deus faz algo assim considerado pequeno, nós ficamos agraciados pelo tamanho do milagre. Imagina você presenciando isso, você vendo esses milagres, você fazendo parte dessa história. E mesmo assim: Moisés, você me tirou do Egito para morrer aqui. Moisés, ele tipificava Cristo, era uma das tipificações de Cristo. E sabe que o povo falava? Moisés, nós queremos voltar para o Egito. Olha, que povinho. Eu quero voltar para ser escravo, Moisés. Olha, se eu fosse Deus, eu falava: seja feito conforme falou. Não é, presbítero? Eu ia fazer igual o gênio da lâmpada: seja feito conforme falaste. Volta para aquela escravidão e morra lá infeliz. Irmãos, e Moisés ora a Deus. E Deus então ele dá a seguinte direção para Moisés: olha, faça uma serpente de bronze, pede para os artesãos esculpirem a serpente, e levante ela ali no arraial do povo, porque no meio do acampamento, penso eu que deveria ter um lugar central ali. Levante ela o mais alto que você puder e deixe ela exposta. Assim, enquanto alguém for picado pela serpente ou por serpentes, a pessoa vai ali no meio do arraial, vai ver que aquela serpente de bronze está levantada, vai olhar para ela, e então a picada não vai fazer mal nenhum. E assim Deus salvou o povo naquela época, sem merecer, mas salvou. E nesse diálogo com Nicodemos, ele fala: da mesma forma que Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Mas o que quer dizer essa palavra levantado? Aqui ele estava fazendo um presságio à sua morte, ou o tipo de morte que ele haveria de sofrer. Ele seria levantado assim como a serpente foi içada, e todos ali olhariam para ele e ia ver ele como um sacrifício realmente consumado.
E o que ele quis dizer no versículo 15 é que, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Ele queria acabar com a situação do pecado, então atrair novamente a humanidade para ele. E queria que toda a humanidade, aquele que crê, é óbvio, isso é uma promessa condicional. Condicional. Deus ele não está impondo nada para ninguém. Ele está colocando uma condição. Se você quer receber a vida eterna, é só você crer. Ela está disponível, acessível para todos aquele que nele crê. É simples. É por isso que nós cremos que nós temos o livre-arbítrio. Nós acreditamos que as escolhas estão em nossa capacidade, né? O calvinismo vai falar que a gente não tem escolha. Com a queda de Adão ali, nossos sentidos, a nossa mentalidade ficou deturpada e nós não temos nem a capacidade de escolher o que é mal ou ruim. É por isso que Deus escolhe, então, você é salvo e você não é. Deus faz isso por nós, mas nós cremos que nós temos acesso, sim, e o pecado não tirou a nossa consciência totalmente. Nós conseguimos escolher entre a salvação e o mal, ou a condenação. E o versículo, eu falei para você, é um versículo simples, traduz a ideia da salvação, mas é um versículo poderoso. Dentro desse versículo você vai ouvir falar de amor, dentro desse versículo de João 3,16 você vai ouvir falar de sacrifício, e dentro desse versículo você vai ouvir falar de condenação. É um resumo perfeito do Evangelho. As três coisas essenciais estão escritas apenas nesse versículo 16. Que é o suficiente para que nós possamos tomar uma decisão baseada nisso. E eu volto mais uma vez ali na conversa de Nicodemos com Jesus. Olha, a minha intenção, Nicodemos, não é condenar a humanidade. A minha intenção não é continuar que vocês façam esse sacrifício todo. Mas a minha intenção é trazer um jeito, um ponto final nisso, e escrever uma nova história, onde vocês fazem parte dela. Olha o que está escrito em Romanos 5,8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morto por nós, sendo ainda nós pecadores. Prova do amor. Olha o que está escrito em Isaías 53, versículo 4 e 5. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por Ele ter atingido e afligido. Olha só o 5 que diz: mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que trouxe a paz estava sobre Ele. Ele foi literalmente amassado, Ele foi castigado. Mas Ele não abriu mão de manifestar publicamente que Ele fazia questão de morrer por mim e por você. De forma alguma, de forma alguma. Ele não abriu mão disso. Ele foi até o final, sofreu até as últimas consequências, mas Ele trouxe liberdade. Ele trouxe essa liberdade que a gente tem hoje aqui na igreja, de orar, de cantar, de erguer as nossas mãos e falar: Senhor, nos visita, Senhor, estou aqui. Ele nos trouxe isso, isso é uma dádiva. Ele nos reconectou de novo com o divino, sem a gente pagar pedágios, sem ficar procurando sacerdotes. Nós temos agora livre acesso a Deus. A equipe de louvor, se quiser posicionar aqui, fica à vontade. E a intenção, o objetivo dessa mensagem é trazer a você o seguinte aspecto: você faz parte desse plano, você é alvo desse amor. Tem pessoas aqui que estão precisando ouvir isso de Deus. Tem pessoas que precisam ouvir que você é alvo disso, que Deus te ama, e nada que você fez pode abafar esse amor. Eu não estou falando, se você pecou, você pode continuar nessa situação, que está tudo bem, não. Mas o fato de você pecar, ainda você é filho dele. O fato de você ter caído ou escorregado, isso não impede de você de continuar falando com Ele e pedir força, graça, essa graça imerecida, esse oceano tão grande, chamado graça. Senhor, por favor, eu quero me reconectar com o Senhor, eu quero fazer parte de novo do plano da salvação, eu quero, Senhor, estar em Ti.
E aí então Deus, pela infinita bondade, pela tua graça, Ele vai te limpar, Ele vai te restaurar. Por outro lado, aqui há pessoas também que necessitam como se fosse um abraço. Tem pessoas que estão sofrendo tanto, que estão passando um momento tão difícil, e que pensam constantemente: o que eu fiz para merecer isso? O que eu fiz para passar por essa situação? E você chega ao ponto de pensar: será que Deus me ama? A mensagem para você nessa manhã é sim, Ele ainda continua te amando. Sinta-se nessa manhã abraçado por Ele, sinta-se amanhã envolvido por esse amor tão grande chamado graça, porque Ele vai transformar esse sentimento de potência que você tem dentro de você, esse sentimento de exclusão que você tem dentro de você. Isso é um sentimento que não faz parte de você, é algo colocado pelo inimigo, para que você esfrie e se afaste de vez dos caminhos do Senhor. Não dê brechas ao maligno, não dê brechas ao adversário. Deus, Ele te ama, e nada que você faça pode mudar isso. Nada que você faça vai te fazer Ele amar mais ou amar menos, porque você foi pago, foi comprado por um preço muito caro, e o preço se chama sangue. Cada gota que pingou no Calvário ali foi para que eu e você estivesse aqui com saúde, com dedicação, com essa comunhão com Ele. As nossas dores Ele foi levando ali à medida que as pessoas iam chucateando, ia pisando, ia cuspindo na face dele. Isso Ele se fez maldito por nós, Ele se fez fiador. Ele falou assim: olha, eu troco com você, eu vou passar por isso, porque eu quero te dar vida. E a proposta do Senhor é que você tenha vida, e vida com abundância, vida plena em Cristo Jesus, amém? Oh, aleluia. Se coloque de pé em nome de Jesus.